Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao nosso estudos de Provérbios, hoje nós vamos retirar o essencial, digamos assim, aquilo que é fundamental de Provérbios 10 e 11, porque o livro de Provérbios detém muitos ensinamentos e muitos versículos, mas nós retiramos aquilo que é primordial para poder estudar, senão o vídeo fica muito longo. Então, em Provérbios 10, Salomão nos diz que o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. Isso ele quis dizer que a pessoa que trabalha, que produz, que guarda os seus rendimentos no momento oportuno, ele tem sabedoria, ele detém a sabedoria, mas aquele que não tem vontade, que não quer trabalhar, como ele colocou, que dorme na cega, dorme na colheita, dorme no trabalho, quer dizer, não tem vontade e não produz, esse é filho da vergonha. Então devemos sempre estar produzindo e tendo resultados para que possamos ser cada dia mais abençoados. E ele segue dizendo que sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Então que Deus abençoa aquele que faz a vontade de Deus, que seria o justo, que vive de acordo com a vontade de Deus, que se afasta do mal. Sobre a vida dessas pessoas que produzem a justiça sobre a terra, há muitas bênçãos, mas na boca das pessoas más, há violência, e isso um dia voltará para ela vai receber aquilo que ela produziu sobre a terra. E ele segue dizendo que o temor do Senhor prolonga os dias na terra, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então a pessoa que teme a Deus, que ela tem respeito por Deus, que ela tem amor a Deus, que ela se afasta do pecado, que procura agradar a Deus, aquela pessoa que tem temor a Deus, que procura agradar a Deus, os seus dias serão longos, terá uma vida longa sobre a terra, mas os perversos, os maus, vão ter a sua vida abreviada, porque tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente faz às outras pessoas volta para nós. Então as pessoas más e perversas recebem de volta, e muitas vezes os seus dias são curtos, a sua vida sobre a terra é curta. E ele também diz, adiante ele segue falando em Provérbios 11, que em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes há a sabedoria. Então aqueles que são humildes, eles têm sabedoria, porque tudo aquilo, o entendimento é esse, que tudo aquilo que você fizer ao teu irmão, ao próximo, vai retornar para ti, porque Deus é justiça, retorna para nós aquilo que fizemos em direção às outras pessoas. Então, ele diz que quando a pessoa é arrogante, quando ela tenta humilhar os outros, quando ela fica se achando, digamos assim, sempre vai haver algum momento em que ela vai ser desonrada. Mas aquele que tem humildade, com ele mora a sabedoria, o entendimento, e ele está em paz, Não fica humilhado sobre a terra, porque Deus o abençoa. Ele diz também que o justo, aquele que teme a Deus, que ama a Deus, que faz a vontade de Deus, ele é libertado da angústia, e essa angústia passa pro perverso, O perverso recebe no seu lugar, no lugar sai aquela angústia da pessoa que é justa, da pessoa que é bondosa, e passa essa angústia pro perverso, o perverso a recebe.
Então, diante dos olhos de Deus, a pessoa que é justa e a pessoa que é má, digamos, a pessoa, né, que tem bondade, respeito a Deus, que ajuda o próximo, diante dos olhos de Deus recebe o seu galardão. E da mesma forma, a pessoa que é má, né, que na sua boca tem violência, a pessoa que é preguiçosa, que prejudica as outras pessoas, ela também receberá a sua paga, porque Deus é justiça. E ele diz assim, algo muito importante, que a gente tem que ficar atento a essa questão, porque às vezes nós praticamos isso e não nos damos conta. Ele diz que o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, isso significa que a pessoa que gosta de investigar a vida dos outros, ela vai descobrir o que está oculto, o que está escondido na vida das pessoas. Mas aquele que é fiel de espírito, aquele que está conectado com Deus, aquele que tem respeito ao próximo, mesmo observando algo, né, estranho e que pode prejudicar a vida da pessoa, ele se cala, ele faz de conta que não vê, que não enxerga, porque não lhe diz respeito à vida dos outros. Então há uma diferença entre o mexeriqueiro que quer investigar para poder ficar contando para os outros algo que não tem nada a ver com a vida dele, e aquele que ocasionalmente, né, por acaso, descobre algo que é oculto, que está escondido na vida da pessoa, e ele se cala, faz de conta que não viu, porque aquilo não lhe vai trazer nada de bom e ainda vai prejudicar a pessoa se ele falar. Então aí há uma diferença grande. E ele diz o seguinte, que a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Então significa na mesma direção, que aquilo que tu fizer ao próximo voltará para ti. Então se você ajuda ao próximo, se você é uma pessoa generosa, se tu tem respeito ao próximo, se tu é humilde, isso voltará para ti, né? Aquele que ele quis dizer, né? Aquele que dá a água ao próximo será descedentado, terá também a sua sede saciada. Então, o que devemos entender e fixar no nosso pensamento é tudo aquilo que fizermos ao próximo, cedo ou tarde, será refletido na nossa vida, seja algo bom ou sejam questões ruins que a gente lance ou produza na vida das outras pessoas, isso vai se refletir nas nossas vidas. E ele conclui assim, se o justo, né, a pessoa que é boa, a pessoa que ajuda o próximo, a pessoa que tem temor a Deus, que pratica, que vive a sua vida conforme a vontade de Deus, né, ele ainda é punido sobre a terra, né? Se o justo é punido sobre a terra, ele diz, quanto mais o perverso e o pecador o será, né? Então, os homens da Bíblia que cometeram algum erro, Deus deu a devida retaliação a eles, né? E que eram pessoas justas, pessoas que tinham entendimento da palavra, mas que em algum momento elas vacilaram. Então, se esses justos que por vezes cometeram erros ainda foram punidos e o são até hoje, né? Porque Deus vê e sabe de todas as coisas, imagine aqueles que andam pela terra só praticando iniquidade, desrespeitando as outras pessoas, praticando pecados por vontade própria, deliberadamente, né? Então ele diz nesse sentido, se o justo é punido, quanto mais o perverso e o pecador. Então essas são as lições de hoje, de Provérbios 10 e 11. Vamos refletir, compartilhe este vídeo, curta e que Deus abençoe a todos nós.